Irmãos, para a gente começar, vamos fazer aqui uma nossa oração, né? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, no nome de Jesus Cristo, por essa palavra, Pai, por esse culto, Pai, por esse momento, Pai, em que nós vamos aprender, nós vamos ser ministrados pelo Teu Santo Espírito. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor cuide de cada coração, de cada vida que está aqui, Pai, revelando, Pai, a Tua palavra, Pai, revelando, dando entendimento, Pai, abrindo os olhos espirituais de todos nós que estamos aqui, para absorver a Tua palavra, Pai, e sair daqui transformados pela Tua palavra, transformados pelo rio de Deus. No nome de Jesus, Pai, assim nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos. Amém. Amém. Igreja, vamos falar aqui, começar falando aqui sobre uma passagem que nós conhecemos bem. Essa passagem está em João 4, gostaria que abrissem, tá? Eu acho que todo crente já escutou essa palavra mais de 1 milhão de vezes. Mas é que eu peço hoje à noite, que a gente possa olhar além do que os nossos olhos possam ver, que você se permita que Deus ministre essa palavra de uma forma diferente para você essa noite. Vamos ler ela aqui por completo, não o capítulo todo, mas vamos começar aqui do começo até o 26. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galileia. Entretanto, era necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, por volta do meio-dia. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conheces o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do que ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido. Pois 5 maridos já tivestes, e este homem com quem tu agora vives não é o teu marido. Quanto a isso, falastes a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, revela, Pai, essa palavra aos nossos corações. Pai, ministra, Pai, nas nossas vidas essa tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém. Igreja, uma das coisas que a gente tem que perceber é que Jesus, em toda a palavra, ele sempre foi intencional. Ele nunca fez algo por acaso, ele nunca estava acontecendo, ele sempre foi intencional com cada um de nós. E perceba que no comecinho ele vem falando, né, do que vinha acontecendo anteriormente, ele fala que era necessário passar por Samaria. Eu queria lembrar para vocês que o seguinte, os judeus e os samaritanos, eles não se davam muito bem por conta das coisas do Antigo Testamento, que a gente não vai se alongar aqui sobre isso. Mas o que é bom saber é que existia esse preconceito, a ponto de que alguns judeus mais rígidos, eles davam a volta para não passar por Samaria. Mas a palavra diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Então, ali no caminho que Jesus tinha da sua trajetória, era necessário que ele parasse ali. Era necessário que ele falasse com aquela mulher. Aqui no capítulo 7, eles assim... havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, que é meio-dia. Vê só, qual é o horário que, se a gente estiver no sol, a gente vai ter mais sede? Meio-dia, pelo menos aqui no Nordeste, né? Então vai para o Alecrim de meio-dia, para ver se você não toma 5 garrafas d'água. Então assim, perceba que Jesus, ele é intencional no que ele faz. Só que eu quero que a gente comece a pensar além do que os nossos olhos podem ver. Então Jesus, ele não estava ali sem querer de meio-dia. Ele não estava ali na sequência pedindo de beber por sede física. Então ele vai trabalhando esses pontos dentro da vida da samaritana, só que devagar. Nossa caminhada é uma caminhada devagar. E ele vem na sequência. Nisto, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. E aqui eu quero fazer uma pausa e vou beber uma água. Eu quero que vocês reflitam e sejam sinceros com cada um. Se você estivesse na rua e alguém chegasse para você e dissesse assim: fulano, cicrano, dá-me de beber. O que você tem para dar de beber? O que eu tenho para dar de beber? Guarda isso daí. E ele fala para a mulher de Samaria, né? Ele disse: dá-me de beber. E no 9: então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu, judeu, pedes a beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam, né, com os samaritanos. Então perceba que os olhos daquela mulher, elas estavam voltados para barreiras culturais, barreiras talvez nem tão étnicas, mas os samaritanos se misturaram com outras nações, mas ela estava com os olhos fechados para o que Jesus estava querendo trazer naquele momento ali. E ela colocava esses empecilhos. E esses empecilhos são os empecilhos que nós colocamos quando estamos na frente de Jesus e ele pede a gente para de beber, e a gente: não, mas é porque eu pequei ontem. Não, mas é porque eu não sei muito. É porque eu não fui ensinado. É porque eu não falo bem como Jaime e o pastor Elian. E começa a fazer essas barreiras. E Jesus, ele dá um grande breca aqui, né? E ele diz assim: se conhecesses o dom de Deus, a dádiva de Deus, né, o que Deus tem para você, né? E quem é que lhe pede dar-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria
água viva. E ele começa a, de certa forma, confrontar essa samaritana para conhecê-lo, para se aproximar de quem ele estava pedindo, de quem estava pedindo, dá-me de beber. E ele diz assim: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? Gente, às vezes a nossa cabeça está tão assim, nossos olhos estão tão fechados para o que o Espírito Santo tem para fazer na nossa vida, que a gente está agindo igual a samaritana. Eu faço muito isso. E ela dá um não, aí o Senhor Jesus chega e diz, já rebate, aí ela vai: não, mas você não tem um balde, você não tem isso, e o poço ainda é fundo. Ou seja, além de não ter as coisas, ainda é difícil, é sacrificante. E a gente começa a inventar desculpa para que a gente não beba da água. E aí a gente começa a entender que muitas vezes aquele que está disposto, que a palavra diz aqui, que a gente vai ler em seguida, a oferecer água para a gente, está na nossa frente, e nós estamos criando barreiras. Nós muitas vezes somos as nossas próprias barreiras. E ele diz assim na sequência: acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e gado? Jesus afirmou-lhes: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando pela vida eterna. Igreja, a mulher, ela tentou de última forma você não tem isso, não dá certo isso. E outra coisa, você está dizendo que tem uma água aí, e por acaso você é maior do que o Antigo Testamento? Você é maior do que Jacó, o pessoal que já fez acontecer? Tipo assim, quem é você aqui? Quem é você para estar dizendo todas essas coisas? E o que Jesus ele começa a confrontar aqui, Ele disse: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aí vamos lá. De que poço que a gente está bebendo água? Qual é o poço que nós estamos bebendo água? É o poço de Jacó? Vamos lá, vamos trazer para a questão prática. O que é o poço de Jacó na vida da samaritana? É a cultura, é a tradição que ela tem. Mas qual é a água que você está bebendo? É da tradição? Não, porque meus pais me ensinaram assim, e assim tem que ser. São as águas das vãs doutrinas, são as águas dos movimentos, são as águas daquilo que não é firmado na rocha. Quais são as águas? São águas paradas? São águas salobras? São águas fundas que você se cansa, e quando pega, se bebe, nunca se sacia. E é isso que ele está dizendo aqui. Ela diz assim para essa mulher: se você continuar bebendo dessa água, não é desse poço físico que está instalado aqui, é se você continuar bebendo dessa água, daquilo que já passou, daquela velha aliança que passado ficou, e agora você não beber dessa água que eu vou lhe dar, você tornará a ter sede. Só que em nenhum momento Jesus aqui ele estava sendo de forma literal, trazendo sobre a sede química, mas ele a todo momento estava trabalhando na vida dessa mulher, e ele fez essa promessa: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca, vou fazer igual meu pastor, às vezes, não, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Calma, não só essa água ela vai suprir
a necessidade das nossas vidas, a minha e a sua necessidade, mas ela vai jorrar em nós. Alguém aqui já viu alguma nascente de água? Alguém já viu uma nascente? Não é bonito? Assim, às vezes, do nada, a gente vê uma água brotando e aquela água nunca se acaba. E aquela água é pura, é doce, ela é própria para consumo. E ele diz assim, essa água é tão boa que além de ela nunca mais te dar sede, ela vai jorrar em você. Ela vai minar em você. E a gente vai entender um pouco mais sobre quais são essas águas de Deus, o que significa essas águas aqui de Deus. Mas aí, não perdendo sobre a fonte de água, Jesus começa a tratar outras coisas que a gente não pode deixar aqui sem passar para falar. Ele diz assim, no 15, a mulher lhe pediu, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Pediu-lhe Jesus, vai, chama teu marido e volta aqui. Gente, eu queria dizer uma coisa a vocês essa noite. O Senhor, Ele tem planos de dar essa água não só para você, mas para a sua família, amém? Para você e para a sua família, seja quem for, marido, esposa, pai, mãe, filho, Ele está aqui para a sua família. Só que ela pediu dessa água. Ela disse, eu quero dessa água. Aí Jesus disse, se você quer dessa água, vamos fazer o seguinte, a gente precisa trabalhar algumas coisas para que não aconteça exatamente o que você falou. Me dê dessa água para que eu não volte aqui e beba desse poço novamente. Então, se o Senhor não trabalha isso na vida da samaritana, muitos de nós sabemos o que acontece aqui. Eu vou ler, mas antecipando um pouco. Se o Senhor não trabalha isso na vida dessa samaritana, não trabalha o que está pendente, o que está faltando na vida dela, ela vem e pode um dia depois voltar a beber daquela água. Mas o Senhor soberano, Jesus ali, Ele é a palavra viva, Ele sabe melhor do que eu, do que você, o que estava fazendo, e Ele estava nos ensinando, na verdade, o que nós deveríamos fazer. Então Ele chegou e começou a confrontá-la, né? Ele disse assim, vai e chama teu marido. Confessou a mulher, não tenho marido. Replicou Jesus, respondeste acertadamente, ao dizer que não tem maridos. Pois 5 maridos já tivestes, e esse homem com quem tu agora vives não é o teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Então perceba que isso para a mulher pode ter sido um grande choque. Imagina aí, só você sabe da sua vida, chega alguém de fora, e diga-se de passagem, alguém que é de uma terra forasteira, sua, e começa a falar da sua vida, e confrontar sobre aquilo. Mas perceba que a intimidade, a forma com que Jesus foi tratando, a forma que Jesus foi se apresentando a ela, até ela pedir essa água, ela abriu o coração para Jesus. Ela abriu o coração para Jesus e disse, realmente eu não tenho. E Jesus, Ele toca nisso, querendo trabalhar na vida dessa mulher. E Jesus, Ele faz isso nas nossas vidas. Para quem já conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, para quem não conhece, vai experimentar, a gente começa a receber, a gente começa a beber dessa água. E lá os professores aqui, dessas crianças, estavam fazendo barulho aqui, mas são uma bênção, porque foi lá que muitos de nós fomos atingidos. Nós recebemos o primeiro copo d'água. Eu saí do departamento de juniores. Eu, na minha trajetória aqui na Vitória Cristã, assistia a aula nos juniores, assistia, e meus professores me alimentando, até um dia que aquela água, ela já estava jorrando dentro de mim. E nos meus plenos 11 anos de sabedoria, Deus, quando essa água já estava jorrando, quando isso já estava queimando dentro do meu coração, Ele já começou a confrontar
aquilo que eu já sabia, porque já tinha a natureza dele do que era certo e do que era errado. Mas ele confrontava o meu coração, para quê? Para que eu não voltasse a beber das águas que eu já tinha bebido, mas que agora jorra uma fonte de água viva em mim. E é assim com todos nós. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoram sobre esse monte, mas vós judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me que está próxima a hora quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha só o poder que as águas têm de transformação. O Senhor começou a dar de beber para aquela samaritana. Ela foi pedir depois, mas ela pediu e o Senhor começou a dar de beber. Só que percebe que o que Jesus ele queria ali era o coração de adorador. Era o coração de quem se prostra. Era o coração de quem quer ser cheio de Deus. É isso que ele estava querendo, o coração daquela mulher ali. Só que ele precisava ministrar desde o beabá, de tipo assim: olha, para você ter esse coração cheio, para você ter o Senhor habitando dentro de você, você precisa beber de uma fonte. Você não tem poder para jorrar sozinho, mas se você bebe dessa água, fluirão essas fontes em você. Então eu quero que a gente pare nesse primeiro momento e a gente faça essa reflexão, né? Onde que nós estamos procurando de beber? Onde que nós estamos procurando de beber? E se você por acaso está aqui essa noite, nunca ouviu essa palavra, ou você se identificou muitas vezes com essa mulher samaritana, comece a orar agora, onde você estiver, e pensa: meu Deus, eu quero beber dessa água. E Ele vai trazer essa água para você essa noite, amém? Água viva. Fui procurar no dicionário para a gente poder trazer uma maior reflexão aqui. Água viva, que brota de uma fonte ou nascente e corre em grande quantidade. É uma água que brota de uma fonte ou nascente e corre em grande quantidade. João 7,37. Só avançar algumas páginas. Quem tiver a Bíblia, o celular, vamos abrir. João 7,37. No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referia ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Igreja, é um complemento. Aqui Jesus, capítulos depois, depois da festa, a palavra diz que ele se levanta e ele clama, dizendo isso, se alguém tem sede, deixa vir a mim para que beba. Aquele que crer em mim, como diz a Escritura, o Cristo, a palavra encarnada, sempre enfatizando o que estava escrito, cumprindo as promessas do Senhor, diz assim: do seu interior fluirão rios de água viva. Não mais umas fontes, mas rios de água viva.
a diferença da fonte para o rio é pequena, né? É pequena, né? Uma fontezinha que está jorrando ali, a ponto dele falar que não mais agora uma mina de água, mas um rio de água viva. Ezequiel 47, para a gente dar a sequência sobre essa mensagem. Então aquele homem, isso é Ezequiel tendo uma visão, né, que o Senhor deu para ele. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Em seguida, ele me levou para fora, pelo portão norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até o portão externo, que dá para o oriente e leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir nas mãos, e quando se movia, totalizou 1000 côvados longos, isso é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegavam ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pelas águas que batiam na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. E ele então me indagou: observastes tudo isso, ó querido filho do homem? Vê, outras traduções dizem, você viu isso, o filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores de cada lado, e ele me revelou: estas águas, elas fluem para o leste em direção à região oriental, e descendo até Arabá, ao vale do Jordão, chegando ao mar morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornam doces e saudáveis. Aleluia. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Os pescadores estarão junto dele, e verá lugar para estender as redes, em Egedi, fonte de bode, até Englaim, fontes de bezerras. As pescarias serão fartas com peixes de várias espécies, como os pescadores do mar Mediterrâneo. Todavia, seus charcos e pântanos não represarão água potável, serão deixados para a produção de sal. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dará fruto comestível. A folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Amém. Igreja, talvez um pouco complicado, mas vamos trabalhar aqui. A gente começa falando um pouco sobre a passagem da mulher samaritana, mas com enfoque nas fontes, na fonte de água que Jesus estava falando. Se você me pedir de beber, você terá uma fonte. Essa água que você voltar a beber, que você já bebia, ela vai te dar sede toda hora. Mas e a que eu te der, você não terá mais sede
e jorrará essa água viva dentro de você. Então ele começa falando sobre uma água viva, de um primeiro encontro, de um primeiro momento que a gente tem com Cristo. E se você não teve esse momento, hoje você vai ter essa oportunidade de ter esse momento. Mas ele fala de um primeiro encontro com Cristo, que vai dar essa água, e ele fala sobre essa fonte de água viva que vai nascer em você. E ele prepara a tua trajetória, a minha trajetória, para que a gente não volte lá naquele poço todo enlamado de água sem minério, que não sacia, de água suja, para que a gente sempre seja saciado por ele, que é a fonte. E ele prepara esse caminho. Só que ao longo da caminhada, ele já começa a aumentar o nível. E lá em João 7 que a gente leu, ele começa a dizer que não mais fontes vão fluir naquele que crer em mim, mas ele diz: rios fluirão na vida daquele que crê em mim. Então ele começa já a subir o nível, ele já começa a aumentar a plenitude das águas dentro da vida do cristão, dentro da nossa vida. É necessário crer em mim, aquele que crer em mim. Quem crê em Jesus aqui? Então, irmão, em todos nós fluirão rios de água viva. Só que muitas vezes a gente está querendo que esses rios de águas vivas, elas inundem, encham, que a igreja tenha um mover, que a nação tenha um avivamento, que a igreja tenha um avivamento, que a minha casa tenha um avivamento, tenha uma transformação. E a gente ficou lá na fonte que Jesus lançou. Só que ele já andou e ele já disse que agora são rios que vão estar nas nossas vidas. E por que a gente parou? Se ele está dizendo que são rios. Aqui em Ezequiel, é uma visão que o Senhor dá ao profeta. Lembrando que o Senhor, ele várias maneiras, e essa mensagem é para nós, essa mensagem é contemporânea para nós. E ele fala aqui de uma caminhada, de uma construção. E o que ele fala? Que o homem de Deus, ele me levou até aquele local e começou com uma corda a medir a distância que eu caminhava daquele rio. E ele chegou, as águas estavam nos tornozelos. Deixa eu te falar uma coisa: água no tornozelo é só para criança. Vai no parque aquático, vai na praia. Quem é que está com as águas no tornozelo? Eu mesmo, quando eu vou na praia, não tem como, filho, desse tamanho aqui, se eu ficar só no tornozelo, não tem graça nenhuma eu dar um mergulho. Eu vou para onde? Vou para o fundo, onde os adultos podem e devem ir. E ele começa a levar o profeta a mais 500 metros. Perceba que é uma caminhada, é uma disposição. Só que o que eu quero que você entenda é que existe a nossa participação. O Senhor fala: aquele que crer em mim. Então nós precisamos crer, nós precisamos fazer a nossa parte, para que esse rio, ele entre nas nossas vidas, para que esse rio inunde a nossa igreja. Se a gente ficar parado, sentado, todo domingo, no banco, assim, olhando, mais um culto, está acabando, vai ter pipoca das crianças, depois vai ter açaí, e depois vai ter um mês de casado, e se ficar só nessas coisas, como é que o rio vai te atingir se você precisa ir? É claro que aquele homem, ele vai conduzindo e vai mergulhando até que as águas estejam na cintura, nos joelhos, aí vai ficando mais difícil, vai chegando aqui na cintura. Já perceberam o como é difícil andar quando você está dentro da água? Quanto mais fundo, mais difícil é. Aqui no tornozelo já é uma coisa, quando a água já está no joelho, a gente já está andando assim, já correndo assim, porque não consegue. E quando está na cintura, a gente já está fazendo aquele esforço. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, ele nos convida hoje para que a gente mergulhe mais fundo no rio de Deus.
Deixa eu repetir. O Senhor, Ele convida hoje a nossa igreja para que a gente vá mais fundo, para as águas profundas. A água do tornozelo não é o nosso local. Perceba que, se fosse o nosso local, ele teria parado ali. E aquele homem de Deus não teria continuado com a cordinha. Ele tinha dito, tá bom aqui. Mas sabe quando é que ele fala que tá bom? Ele diz assim: ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito, já era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Aí ele disse assim: é aqui, acabou a contagem. É aqui, é no fundo. É no fundo aqui onde você já não se governa. É onde de fato o que Jesus estava dizendo aqui em João 7, os rios fluirão, rios de água viva fluirão na minha e na sua vida. É aqui. E são os rios que fluem, não é você que flui dentro do rio. É o rio flui em você. O rio flui dentro de mim, dentro de nós. Então não é o quanto eu consigo caminhar e aonde eu quero caminhar na minha trajetória com Cristo, na minha trajetória como cristão. Eu vou ficar até as águas no joelho. Não, Ele não chamou, Ele chamou a gente para viver no rio, no fundo do rio. Só que a gente precisa fazer algo, a gente precisa se mexer. Igreja, para que a gente possa alcançar essas águas profundas, para que a gente possa, depois de ter bebido dessa fonte, para que a gente possa viver no rio de Deus, a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa sair da nossa zona de conforto e dar o primeiro passo para os tornozelos, depois para os joelhos e depois para a cintura. Não é fácil, porque você não se governar é um desafio grande. Mas o Senhor, Ele quer reinar em nós. E a palavra diz que depois que Ele chega na plenitude, nas profundezas do rio, esse rio, Ele cura, Ele restaura, Ele purifica aquilo que está podre, aquilo que está estragado. Um mar que só tem sal fica doce e começa a ter peixe. As árvores começam a dar frutos, e aqueles frutos eles não apodrecem, eles ficam lá e todo mês ela dá fruto, porque a fonte dela é aquele rio que está jorrando naquela margem. E esses somos nós, quando chegamos na plenitude das águas profundas de Deus. E eu e você precisamos chegar nessa plenitude, porque tem pessoas que precisam receber desses frutos, precisam que você seja rio de Deus na vida dela, e chega pelo nome de Jesus purificando, salvando, guardando, quebrando todas as coisas que impedem ela de estar no rio com você. É por isso que Ele chama você para entrar nas profundezas desse rio. Eu queria fazer uma oração para você que está escutando essa palavra talvez pela primeira vez, para você que talvez esteja com o coração queimando com o que Jesus está falando essa noite, sobre Ele querer te dar de beber uma fonte de água que você não terá mais sede. Queria que a igreja ficasse de pé e curvasse sua cabeça. As águas do Senhor na Bíblia são simbolizadas pela palavra e pelo Espírito Santo. São águas que curam, que restauram, são águas que limpam, como a gente ministrou. São águas que levam a gente para mais perto de Deus. É muito bom a gente andar sobre as águas, viver milagres,
mas melhor ainda a gente andar entre a água, através da água, para as profundezas do rio que Jesus nos chamou. É ainda melhor. Então eu queria que você fechasse seus olhos e queria fazer um convite especial para aqueles que sentiram a palavra de Deus tocando no seu coração essa noite e que querem receber dessa água, dessa fonte pura, dessa fonte de água que você não terá mais sede. Você não vai mais precisar ir nas cacimbas, nos poços, beber água podre, água suja, água da tua realidade, do que acontece, naquilo que você consegue ver com os teus olhos físicos. Mas se você quer ver essa noite hoje uma água viva, uma água abundante na vida da tua casa, na tua vida, peço que você venha aqui à frente e não deixe para trás. Não deixe de vir. Não perca a oportunidade de beber dessa água, dessa fonte. Talvez você não tenha mais essa oportunidade. Enquanto você está pensando, eu queria chamar na frente todos aqueles que estão enfermos, aqueles que passam por enfermidades físicas, enfermidades espirituais, mentais, todo aquele que quer que a água de Deus passe na sua vida e restaure, e cure e transforme. Eu queria chamar vocês à frente, chamar os diáconos, os presbíteros para orar pela igreja. Venha, gente. Venha receber da água que cura, que restaura, da água limpa, que cura as enfermidades. Tem alguém essa noite que quer receber cura do Senhor? A cura que vem do Senhor, venha para frente. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pela nossa igreja, Pai. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus Cristo, por essa igreja, Pai. Pelas pessoas que foram alcançadas hoje, Pai, no nome de Jesus Cristo, por essa palavra, Pai, no nome de Jesus. Para que elas, Pai, recebam dessa água, Pai, e não tenham mais sede, Pai. Mas que na verdade, Pai, elas vivam, Pai, no nome de Jesus Cristo, esse rio, Pai, que o Senhor colocou dentro dos corações e das vidas, Pai, no nome de Jesus. Que do interior, Pai, a tua palavra diz, Pai, que aquele que crê em mim, do teu interior fluirão rios de água viva, Pai. E esse é o verdadeiro avivamento, Pai, avivamento que vem pela palavra, pelo aquilo que o Senhor diz, Pai. E essa água que tem poder para curar, para restaurar, Pai. Que o Senhor chegue, Pai, sobre a nossa igreja, Pai, sobre todo aquele que tem enfermidade agora, Pai, no nome de Jesus. Que seja sarado, que seja restaurado pelo sangue do Cordeiro, pela água que purifica, que cura, que restaura, pela água que tem poder de mover o sobrenatural, pelas águas do Senhor seja curado, no nome de Jesus. Pelas águas do Senhor seja curado. Receba a cura no nome de Jesus. Seja do que você está pedindo agora, seja do que você está clamando agora, mas receba a cura do Espírito Santo, do rio que brota em mim, do rio que brota em você, do rio de Deus que brota em você. São as águas
O rio é uma extensão do Senhor na sua vida. E esse rio cura, limpa, restaura aquilo que os seus olhos não podem ver, mas os olhos espirituais do Senhor te mostram agora que não existe o impossível. E Ele está te curando essa noite agora, igreja. Está cuidando da tua casa, Senhor. Está cuidando de todos nós, Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças, Pai, por essa palavra, Pai. Nós te damos graças, Pai, pelo Teu Santo Espírito ter se movido aqui essa noite, Pai. Que a gente possa, Pai, ir para casa na Tua santa paz, o Senhor nos guardando, Pai, nos guiando, Pai. Que a graça do Senhor, nosso Deus, nosso Pai, seja conosco, hoje e para sempre. No nome de Jesus, amém.